Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o Ângelo Canuto, que vai contar uma história aí intensa, cara. Obrigado por vir aí, Ângelo. Eu que agradeço, irmão. Obrigado pelo convite e pelo espaço de contar um pouco da nossa história. Boa, até porque, cara, quando ele me contou, ele foi falar, cara, tu conhece o Ângelo Canuto, não sei o quê? Pô, o cara era envolvido com crime, depois o cara entrou pra polícia, enquanto envolvido com crime, foi preso, uma porrada de rolê, e agora o cara é empresário, tem história dele contando na Netflix e tudo mais. Eu fiquei, caralho. Pra mim já parece um filme logo de cara. Tu já deve ter assistido o filme Os Infiltrados, do Martin Scorsese. Sim. Que assim, tem um cara que é do crime e vai pra polícia, tem um cara que a família dele é do crime e ele vai pra polícia também, eles ficam infiltrados um no lugar do outro, que assim, e eu fiquei, nossa, a história do cara parece com isso, de verdade. Uma confusão, né? É, uma confusão. Mas, Ângelo, se a gente for começar do comecinho mesmo, acho que primeiro é melhor tu falar pra mim quem é Ângelo Canuto. Tem a galera que tá assistindo a gente aqui pra saber também do que se trata. Assim, você hoje é um empresário, hoje você tá completamente fora desse mundo, mas me conta aí, quem é você? Eu sou Ângelo Canuto, meu nome é Ângelo Marcos Canuto da Silva, hoje conhecido como Ângelo Canuto. Antigamente, na vida louca, conhecido como Fusca. Fusca porque eu era garoto, orelhas abertas assim de abano, e aí um amigo meu me chamava de Reginaldo, me chamava de, parece um Fusquinha de porta aberta. Aí ficou Fusquinha, Fusca, Fuscão. Entendi. E aí nessa vida louca, quando eu estou na prisão, esse vulgo fica como Fuscão, ficou um pouco um tom mais forte pela necessidade de ser um pouco mais sisudo, né? Um pouco mais atento com a sua própria segurança e com a sua fala. Então o Fuscão acho que ficou bem melhor. E aí eu tava treinando bem, porque na prisão você tem que treinar pra intimidar, né, cara? Não ficar é grande. Quando o cara pensar em ir pra cima, ele fala, pô, ali o papagaio entorta o bico, então é melhor dar uma segurada. Então, além de você ter a saúde, né? Um dia você tem que ter essa medida de segurança. É como o homem das cavernas, né? Entendi. Você tem que se prevenir. E eu sou oriundo de Guaianazes, extremo leste de São Paulo. Tenho seis irmãos, uma foi doada e um irmão meu faleceu de câncer aos 43 anos de leucemia. Fui criado pela minha avó praticamente, Dona Divina, que morreu com 97 anos, e eu estava na prisão quando ela morreu. Putz. Mas graças a Deus consegui ter o meu momento com ela de me despedir, né? Me levaram numa escolta super aparamentada, mas aquilo para mim não significava nada, o importante era estar ali com ela. De uma relação um pouco conturbada com a minha mãe, em razão de ser o filho mais velho, e ter, lógico, logo cedo ter desenvolvido um senso crítico. Fala, pô, por que a minha mãe tem um namorado, depois tem outro, eu tenho um irmão, tenho outro irmão, todos os irmãos por parte de mãe e não por parte de pai. Entendi. Então, já começa a desenhar uma vida totalmente desestabilizada. Morando em favela, despejado de favela. Morava numa casa 3 meses do aluguel que você deu de entrada ali, já não tinha mais pago, você ganha mais 3 meses de fôlego e é despejado e vai para outro lugar. Vez ou outra, a família dividida. Meus irmãos morando com um, com outro, fui morar com a minha tia, depois morei com a minha avó, depois morei com a minha mãe, depois morei com a minha avó novamente, mas sempre junto, mais com a minha avó, e eu pego a minha avó como referência, o amor de mãe eu desenvolvo assim. Hoje, estou desenvolvendo o amor de mãe com a minha mãe, em razão da perda da minha avó, de ter me aproximado mais da minha mãe e de começar a entender mais o universo da minha mãe, do porquê que aconteceram aquelas coisas na vida dela. Então vamos dizer assim, que um primeiro homem da vida da minha mãe, numa palavra bem pesada, desgraçou a vida da minha mãe. Entendi. Fez ela mulher, com 17 anos, grávida, abandonou, e nasce o Ângelo Canuto, aquele moleque que vem depois numa sequência de um monte de irmãos, mas cada um filho de um pai. Então tu é o mais velho. Entendi. Eu sou mais velho. 51 anos eu tenho, eu sou de 1973. Outubro de 73, né? Escorpião. E aí quando eu chego numa certa idade, que eu sempre cuidei dos meus irmãos, sempre quando eu ia pra rua, meu irmão arrumava confusão ou outra, alguma coisa do tipo, eu não tinha ninguém na minha retaguarda e ninguém na minha frente. Ou seja, eu tinha muita gente na minha retaguarda, mas ninguém na minha frente. Eu tinha que defender meus irmãos. E na quebrada, pretinho, disposição, eu sempre fui o amigo, mas o amigo para defender alguém. Entendi. Nós estamos falando o quê? Tu era uma criança, tinha 12 anos? 12. Para você ter uma ideia, uma coisa que é bem forte eu falar aqui, né, para você entender. Meu primeiro contato com algo do mal, mas muito do mal, foi promovido por pessoas de bem. Como promovido por pessoas de bem? Um protético que morava na rua de onde eu morava, o dono de um bar, que era o melhor bar da rua, e eu morava lá no final da rua, numa casinha
paupérrima. Eu vivia mais na rua de favores, fazendo favores. Vai ali, moleque, na venda, ganhava um gibi, ganhava um doce, um real, mas na época era cruzeiro, para juntar uma moeda para poder comprar uma bengala e um tablete de manteiga, né? Nem pó de manteiga, um tablete de manteiga e ajudar a tomar um café da manhã. Então essas pessoas que eu fazia favor, tinha muita gente boa. Esses caras também, para mim, na minha visão, eram gente boa. Mas hoje, consenso crítico que tenho, eu entendo que esses caras me inseriram pro mundo do mal. Como? Eu era um moleque que ficava até tarde na rua, chegava em casa só para deitar e dormir, porque estava sempre na esperança de ganhar alguma coisa ou comer alguma coisa doada. Um cachorro de uma família, que era um São Bernardo, estava com vírus, doente, alguma coisa do tipo. Colocaram esse cachorro dentro de uma Kombi e me pegaram na rua como um moleque. Falei, vamos ali. Eu era, sabe aquele moleque corajoso, que sempre fazia tudo e tal? Vamos ali. Levaram esse cachorro numa manta pro mato e eu fui levado até esse cachorro e falei, vai lá, esse cachorro tem que morrer. E eu dei umas caibradas nesse cachorro. Eu tenho isso até hoje, esse trauma na minha vida. Meu primeiro, não vou dizer homicídio, mas a minha primeira vida que eu tiro é de um animal. E que eu gosto muito, eu tenho cachorro, amo cachorro. E como criança, ele deve ter sido muito sinistro. Mas isso é aquela coisa que acontece muito hoje na periferia, trazendo pra realidade. Você enche a bola de um moleque falando, ei, moleque, você é foda, você é 1000 grau, isso, aquilo, outro, o moleque se infla. Ele não tem nada de 1000 grau, mano. É um moleque, pô. Dá uma arma na mão do moleque e fala que ele é 1000 grau, que experiência que ele tem? Ele acha que ele é 1000 grau. É igual o cara falou, não, eu nasci pra ser vida louca, eu sou vida louca mesmo. Se você colocar isso na sua cabeça que é vida louca, você vai ser vida louca até o fim, até você morrer. É. E costuma não demorar muito, né? Quando eu me ligo na prisão que essa parada não tem nada a ver, que se eu chego aqui, salve rapaziada, todo mundo me ouve, fala, por que eu não posso falar lá fora? Salve rapaziada, e todo mundo me ouve. Qual é a minha mensagem? Mas isso, quando se inicia lá, que eu tiro a vida desse cachorro e eu volto pro carro, foi promovida por pessoas de bem. Por que o homem não foi lá e fez? Ele colocou um moleque pra fazer? Porque eu tava na rua vulnerável. Crianças vulneráveis na rua. Igual você vê crianças no farol vendendo isso, aquilo, outro. À mercê do que o mundo tem para oferecer. E eu ali naquele curto espaço de 100, 200 metros da minha casa, eu fui cooptado para fazer uma merda. Sim. E isso sempre, em outros insights na minha vida, quando na vida louca, já vivendo intensamente, nessas paradas de ouvido ou morre ou mata, essa imagem sempre vem na minha mente. Do cachorro. Do cachorro. Caralho. Da disposição. Eu senti as mesmas friezas, inclusive na polícia, aquela mesma frieza que eu tive enquanto moleque andando naquela trilha de mato, desembrulhando aquele corpo daquele cachorro com um pano e dando 2, 3 pauladas na cabeça daquele cachorro com cabra, que quase eu não aguentava o peso do cabra, porque eu era franzino, mas dei. Por quê? Porque falaram que eu era foda. Me enganaram. Por que não falaram, moleque, vem cá, você é foda. Vou te colocar numa escola pra você fazer um curso, você não ter família, eu vou te ajudar. Parada. Não, me fizeram lá e largaram. E aí eu jogava bilhar pra cacete, porque eu ficava o dia inteiro na beira do boteco jogando bilhar, sobrava uma bola, dava uma tacada. O outro perdeu lá, jogava as fichas, eu pegava outro moleque e jogava. Então essa era a minha vida, jogar dominó ali, fazendo favores e vendo tudo o que tá acontecendo. Lógico que naquela época era anos 80, hoje é totalmente diferente. Mas as propostas, o ser humano continua o mesmo, fazendo diversas propostas, iludindo a molecada. Nessa fase aí da tua vida, tu tava ali tentando sobreviver na tua rua ali, como você disse, vivendo de favores e tudo mais, fazendo as coisas. E aí, essa foi a primeira coisa horrível que tu teve que fazer, né? Que me marca até hoje, inclusive. Daí pra você, pros caras de fato te cooptarem pro lado do mal... Efetivamente, demorou muito. Isso. Um profissional do crime. Demora muito tempo, cara. Porque você tinha o quê? 12, 13 anos 12, aí? 13 anos. Aí eu sempre estudei ali no Colégio João de Lima Paiva, da prefeitura. Eu fiz do primeiro até a 8ª série ali. Me formei. Depois eu fui por Elisa Raquel Macedo de Souza, que é o Chabilândia, para fazer o 2º ano. Nesse período que eu tô ali na transição, terminando a 8ª série, o 1º ano, que era o suficiente para você prestar concurso público da polícia, mas eu já vivia em uma outra vila. Eu já tinha mudado ali quase do centro de Guaianazes da Carlos Roberto, já tinha mudado para Chabilândia, ali, Vila Nancy, que é uma outra quebrada da quebrada, um subdistrito dentro da quebrada. Eu conheço um cara, né, que era dono de uma pizzaria, que tinha o melhor time da quebrada na época. Hoje o Botafogo de Guaianazes, outros times ali surgiram, mas depois desse. Eu jogava no Garotos Travessos, do Fumacê, que era um time da quebrada. Que, na verdade, esse time, na maioria
A maioria dos seus jogadores era tudo mano. Saía da detenção, saía da penitenciária do estado, aquele giro. Os manos da quebrada e jogava ali no time desse mano. E eu, pivetão, na época ali, desde os 14 anos eu sempre joguei com ele. Ele brigava até com o Sarão, o moleque vai entrar. Ele me bancava, tirava uma chuteira, dividia a chuteira com outros e tal, e jogava. E fui crescendo naquele métier. Quando eu chego ali para 17, para 18 anos, ele é o cara que mandava perder de vista. Não é igual hoje, que tem uma biqueira aqui, outra biqueira ali, quem manda ali, quem manda. Crime organizado. Crime organizado existia naquela época pela organização Do cara que do era cara, o frente. que era os caras à frente. Então o cara, ele mandava de Guaianazes ali, naquele entorno, a perder de vista. E ele chega em mim e fala assim, vem cá, mano, tem coragem de entrar na polícia? Aí você vê moleque de quebrado, você conhece as regras e fala, mano, mas não é mancada entrar na polícia? Ele fala uma coisa que entrou na minha cabeça e que entra hoje na cabeça da molecada. Eu faço a comparação, até hoje essas coisas não mudaram. Você falar para um moleque de favela, de quebrada, vendendo doce, não fala só, vou te deixar rico, ele não quer saber qual é a proposta. É verdade. Ele quer ser rico. Ainda mais hoje, né? A Ferrari roncando pra lá e pra cá na mão de moleque novo, e o moleque acha que aquilo ali é muito fácil. E ele me fala, quer ficar rico? Você vai ficar rico. Como assim? Ele falou assim, você tem coragem? Eu falei, você tá falando que não é mancada? Eu vou, mano. O que é uma ferida mais ou menos pra um corpo infectado? Eu não tô nem vendo.